o 21. Tem uma versão que é muito boa, né? Nesse aspecto, eu gosto bastante. Aí quando tem umas versões diferentes, é bom a gente falar. Na verdade, quando você estava lendo da sua aí, a minha estava super diferente. É, porque a sua é uma outra versão, né? Então acaba dando diferença no... É qual que é o número mesmo? É 73, 21. Salmo 73, 21. Essa é a A CF, não é? Essa que ele fala, assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Olha, pensa, como é que entende? Imagina a Reginaldo olhando esse salmo, Eu Senhor, dei isso pra minha filha de 11 anos. meu coração tá azedo. Tô azedo. Eu tinha dado essa Eu ficar revoltado. Revoltado? O coração tá revoltado? É, mas isso é... Essa Bíblia tá azedou. Aqui é o dele, ACF, né? ACF é azedou mesmo. Tô azedo, né? Por causa dessa indignação. Queridos, capítulo 12 de Gênesis, nós estamos, né? E eu queria falar aqui com vocês a respeito de duas coisinhas que eu tenho que a gente pode ajudar. Esse Atlas, até vou mostrar aqui no vídeo para o pessoal poder ver. Esse Atlas eu comprei, acho que ele é 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos. É um Atlas bíblico, né? De coisas assim bem pontuais, porque ele é bem pequeno. Mas ele tem alguns mapas que fazem toda a diferença na hora de a gente entender as passagens bíblicas. Então, eu tirei 2 cópias, tá? Por que na verdade, é só uma pincelada que eu vou poder dar para vocês? Primeiro, porque toda obra não pode ser xerocada, é pecado, tá? Então, a gente não pode pegar livro e fazer xerox dele, porque é pecado. Porque o autor, ele precisa receber os direitos autorais. Então, livro se compra, livro não se copia, não se faz xerox dele. Isso é pecado diante de Deus, então não pode. Então, eu não posso sair xerocando porque não acha para comprar, tá? Só para vocês entenderem. Eu fui para ver se tinha disponível, qual era o preço. Então eu já peguei bastante. Hã? Eu já pequei muito, Dri. Já pequei muito. Dri, nem fala, eu tenho um monte. Agora já foi. Ó, eu tenho um monte em casa, tá? Então, isso quando a gente não tem conhecimento, a gente faz isso mesmo. Eu já fiz muito, tenho várias cópias em casa de livros, mas assim, a partir do momento que você tem entendimento, aí você fala, bom, então, Senhor, entendi e tá tudo certo. É igual DVD pirata, CD pirata, tudo que é pirata, o nome já diz, né? Não tá certo. Então, a gente não deve adquirir porque a gente está ajudando nessa linha de contrabando aí, tá bom? Então, nos livros também, o autor tem todo o trabalho, né, de ir lá escrever a obra, fazer, pagar para publicar, tem todo um trabalho. Então, a gente deve dar honra às pessoas. Não tem condições de comprar? Compra em 2 pessoas juntos, sabe assim, a gente pode fazer várias coisas, né, para adquirir um livro se for o caso, mas não tem para vender. E aí eu falei com o André, com o autor pelo Instagram, e ele me falou que ele já está com uma 3ª edição para o ano que vem, pela Thomas Nelson. Então, ele está trabalhando para fazer uma nova edição e vai sair o ano que vem pela Thomas Nelson. Então, se depois vocês acharem que vale a pena para deixar para uma questão de consulta, dos estudos, para continuar estudando depois, ou para ter o material mesmo, eu super indico, porque é muito bom os materiais do André Reich, tá? Então, é bem bacana. Mas eu fiz... Hã? Então, mas até lá vai ser esse aí, ele já está trabalhando numa outra versão, então não vale a pena, né? Deixa eu fechar uma aqui com vocês. Você picou? Hã? Você picou? Eu pequei. Eu pequei só Ela fracionado. pecou pra nós. Tá? Eu pequei só para esse mapa, só para vocês terem um gostinho de como é o material. E aí, se depois vocês quiserem, então, aí sim vocês vão adquirir o Atlas inteiro para ter a obra na mão mesmo, né? Para poder estudar. Picou por nós, hein? Hã? Picou por nós. Pequei por vocês. Não, eu peço autorização. Então, qual que é o primeiro que a gente vai ver aí? É esse aqui, ó. O primeiro que a gente vai ver é o da descendência os descendentes de Noé, que é justamente onde a gente está estudando, né? Então, a gente está dentro dessa linhagem dos descendentes de Noé. Vamos ver se vocês vão conseguir entender junto comigo. Vocês estão vendo aqui esse quadradinho aqui no canto direito de vocês, ó?
Tá vendo? Então, assim, as bolinhas é os descendentes de Sem. Os risquinhos de comprido na vertical é os descendentes de Cã. E os risquinhos na horizontal são os descendentes de Jafé. Então, esse círculo escuro é a região para onde eles se alastraram, tá? Depois do dilúvio. Então, o que vocês precisam ver? Vocês vão ver dentro desse círculo escuro, aonde está riscadinho de comprido, são os descendentes de Cã. Aonde tem bolinha, pintadinho, os descendentes de Sem. E aonde está riscado na horizontal, os descendentes de Jafé. Então, vocês perceberam que aqui na parte de baixo, ó, África, então a maioria dos descendentes de Cã, certo? Conseguiram entender e identificar os risquinhos? No meio aqui, mais ou menos, ó, tá os descendentes de Sem, né? Mais ou menos no meio. E na parte de cima, que aí tá mais ligado aqui com a Ásia e tudo mais, os descendentes de Jafé, tá? Então essa foi a região que esses homens, esses primeiros aqui, ó, essa primeira linhagem aqui, ela se espalhou, ok? Então essa primeira galera aí se espalhou por essas regiões. Então aí fica mais fácil para a gente entender justamente, ó, onde está o Egito aqui, o tal do Misraim. Por isso que depois Misraim se torna Egito, né? Eles falam, tá vendo? Ó, o Misraim, ele é justamente o Egito. Então, ele está nessa região aqui embaixo que vai se tornar o Egito. E assim sucessivamente. Quando a gente olha, a gente consegue entender melhor para onde a turma foi, cada descendente. E aí você fala, por isso que essa região tinha mais a turma de Cã, essa turma de Jafé, essa turma de Sem, que são os semitas. Então, essa região fica mais fácil da gente compreender esses descendentes aonde eles se instalaram no início, tá bom? Então, deixa aí junto no material para sempre a gente poder estar consultando, sempre poder estar olhando para isso para ficar mais fácil. Então, era um que eu queria mostrar para vocês. O outro é justamente o que eu falei semana passada para vocês a respeito de Ur, né? Esse mapa aqui é justamente a região da Mesopotâmia, região essa que é o início dessa trajetória de Abraão, que é onde começam as grandes civilizações daquela época, né? As primeiras grandes civilizações, elas saem dessa região aqui, e essa região está justamente, você está vendo, ó, lembra que eu falei para vocês, do lado direito, para a parte de cima, de onde está Israel. Então, Israel está aqui, ó, nessa partezinha aqui perto do mar, aqui, tá vendo, ó? Ele não está demarcado, mas se vocês olharem aí, vocês conseguem ver escrito Canaã. Tá vendo Canaã aí? Perto do mar aqui? Isso é a região de Israel, certo? Então, olha para onde que a distância, né, ó, que está a cidade de Ur dos Caldeus, que está aqui do outro lado, que era onde a família de Abraão, né, o pai de Abraão, Terá, ele estava. Então é onde começa essa peregrinação de Terá saindo de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Nesse atlas tem o trajeto, né, que eles vão fazer, tem outros mapas muito interessantes, que a gente, conforme for andando aqui na leitura, se for legal da gente fazer essa leitura de visão, ou eu tiro uma foto, ou a gente tira a cópia, para a gente identificar, pelo menos, né, para ser mais fácil. Mas eu acho hiper interessante. Então, vocês conseguiram ver aí o nome das cidades? E a principal aqui, esse mapa ele já está um pouco mais atual, vamos dizer assim, no sentido dos nomes, tá? Mas se vocês olharem aí, a gente vai ter a cidade de Ur, bem pequenininho ali em cima do templo, aí Eridu, Larsa, Lagash, Úmina, Nippur, Babilônia, Quiche, Elão, Suzã, tá vendo? Acádia. Então, essas cidades aqui que estão demarcadas nesse mapa são as principais cidades do Antigo Testamento antes dessa chamada de Abraão. Então, quando a gente fala de Bíblia, tá? De Bíblia, chamado aqui de Moisés, Abraão, a gente fala muito tempo antes disso aqui. É justamente dessa galera aqui que começou as grandes civilizações. Babel, né? Então tá nessa fase da história. Então essas cidadezinhas que estão aqui na Babilônia, que a gente chama hoje de Babilônia, que não é mais Babilônia hoje, né? Mas a chamada Babilônia são esses descendentes de Noé
que se espalham, que aí vocês podem olhar lá, quem está aqui nessa região, e aí vocês conseguem identificar um pouquinho melhor, que são esses homens aqui que fundam essas cidades e começam essas grandes civilizações. Então, as grandes civilizações começam nessa região chamada Mesopotâmia, antes de Abraão sair de lá. Tá? Então, as grandes civilizações acontecem primeiro aqui nessa região da Mesopotâmia. Então, esse mapa é quase que o início de todas as coisas depois do dilúvio. Tá? Depois do dilúvio, a gente tem o início das grandes civilizações nessa região aqui. Então, fica bem importante. Eu trouxe porque eu acho interessante a gente ver onde está isso, né? Para onde eles foram. A viagem era longa, gente, era bem longa. Talvez por isso que Terá para em Harã, no meio do caminho, e ali ele morre, tipo assim, eu não sei onde é que eu vou, então vou ficar por aqui mesmo, né? O medo, talvez, não sei. Tantas coisas podem ter passado na cabeça de Terá, né, o pai de Abraão, para que ele não chegasse lá, tá bom? Então a gente vê um pouquinho do mapa para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, tá bom? Aqui embaixo depois tem os nomes de alguns deuses aqui da época, né, que tem nesse... Mas eu digo assim, não precisa se preocupar com isso, mas eu digo assim, aparece que são os deuses que eram adorados nessa região na época. Então, Abraão estava inserido, né, nesse contexto aqui dessa adoração para esses deuses aqui da Babilônia nesse momento, tá? Então, é isso. Guardem aí, porque a gente vai olhando o mapa, se for o caso, para a gente identificar algumas coisas com mais facilidade, tá bom? Capítulo 12 de Gênesis, vamos lá? Vamos continuar aqui, então. Capítulo 12 de Gênesis, nós paramos no versículo 7, né? Que aí foi a irmã que descobriu lá que a terra era santa, né? No versículo 6. Então a gente começa hoje no versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Você pesquisou o significado no grego Do Siquém? do grego Do hebraico? Não tem muita coisa diferente. Tipo assim, não está falando que o lugar era santo, nada disso não. Na verdade, a tradução dela talvez está mais aproximada. Do quê? do carvalho lá. Não olhei. Não olhei. Aí do Carvalho não olhei não. Vamos lá? Apocalipse, Gênesis 12, versículo 7 diz assim: O Senhor apareceu a Abrão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, e dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Então, vamos parar aqui, que a gente já precisa ver onde é que ele está então, né? Por que que Deus está fazendo a promessa para ele a respeito de dar esta terra? Quem está morando naquela região já são os descendentes de Cã, os descendentes de Jafé, os descendentes de Sem também, eles estão todos espalhados naquela região que é Canaã, certo? Por isso o nome Canaã, certo? Então, eles estão naquela região e Deus está, então, impelindo Abraão, ele já chega ali em Canaã, ele passa pela primeira cidade e Deus então fala para ele que esta terra será dada à sua descendência. Então, Deus está dizendo: Abraão, esta região que você está vendo, que eu estou te trazendo, que você agora está pondo os pés nela, essa é a região que eu vou dar como herança para os seus descendentes. Quem são os descendentes de Abraão, gente? São a descendência de Sem. Então já existia toda uma promessa, já existia toda uma linhagem que Deus estava traçando. Então Abraão não saiu do nada, Abraão não aparece do nada para tomar posse da terra de Canaã. Isso nós já falamos semana passada. Então tem todo um legado que já era para ser deles aquela terra, e por isso Deus está dizendo: a sua descendência eu darei esta terra como herança. Ponto. A questão principalmente dos inimigos, a gente falou um pouco semana passada, eu só queria reforçar, sempre que a gente começar agora a ver dentro do Velho Testamento essa questão de inimigos, e principalmente povos inimigos ou nações inimigas, tenham sempre em mente que a gente está falando de pessoas, ou de fundadores de cidade, ou de uma geração que simplesmente decidiu não amar a Deus,
não obedecer a Deus. E isso então para Deus se tornam inimigos, ok? Então nós estamos falando tanto de inimigos, pessoas que decidem não amar a Deus, decidem desonrar a Deus, desobedecer a Deus, e elas tornam-se inimigos de Deus. O que significa a palavra inimigo? É alguém que não está comigo, alguém que não está a meu favor, alguém que não está do meu lado. Ela se torna alguém inimigo. Então, se a pessoa não quer me obedecer, não quer ser meu filho, como Deus está pedindo para ser, ele se torna meu inimigo. A palavra de Deus lá no Novo Testamento fala que todos nós éramos inimigos de Deus. Então, essa palavra quer dizer que aquele que não obedece a Deus, ele se torna inimigo de Deus. É isso, tá? Não tem essa conotação que a gente tem hoje de inimigo. Alguém que tem raiva de mim, sabe essas coisas? Não, é alguém que desobedece, alguém que não está em obediência a Deus, não quer ouvir a voz de Deus. Ele se torna inimigo de Deus. Então, quando Deus vai começar a falar, principalmente a partir daqui agora, a gente vai começar a ver essa questão de guerras, disputas de terras, disputa de poder. A terra, gente, ela passa a ser um lugar de disputas de territórios, literalmente, e territórios físicos, mas muito mais espiritual, porque na verdade quem tomou posse a partir da queda, lembra da nossa aula? Quem não lembrar, dá uma voltadinha lá para a gente não ficar rebatendo, mas eu preciso que vocês vão relembrando e frisando isso. Quando Satanás faz com que o homem caia no pecado, quando Adão e Eva pecam, automaticamente eles entregam de mão beijada a terra como posse, inclusive. Isso a gente vai entrar num outro momento só sobre esse assunto, vai ter um tema específico para isso, a gente vai falar. Mas eles entregam de mão beijada a terra como posse para Satanás. E por causa disso, Deus não é mais o dono dessa terra. No sentido, entendem o que eu estou querendo dizer? No sentido de entrega de pecado, tá? Entrega de obediência ou desobediência. Então, Deus passa a não ser mais esse dono de forma literal da terra, mas o nosso inimigo agora é o dono. Então, o próprio Cristo, só para eu citar para vocês terem uma ideia do que eu estou falando e o que a Bíblia fala sobre isso. Um exemplo assim bem fácil para a gente tirar da Bíblia é a tentação de Jesus com Satanás. Quando Satanás leva ele para cima do pináculo do templo, né, para o lugar mais alto, e ele diz assim: se você prostrado me adorar, eu vou te dar todas essas nações, ok? Então, como é que eu posso dar alguma coisa que não é minha? Vocês concordam comigo? Satanás jamais poderia ter dito isso para Jesus se a terra não fosse dele. E é. Só que o que vai acontecer com a volta de Jesus? Aí sim, a terra vai ser tomada de volta dos seus inimigos. Então percebem que no Éden é perdida essa posse da terra, ok? Depois, então, Cristo é tentado dizendo justamente que se ele adorasse o diabo também, a terra seria dada para ele, com poder e nananã. Só que ele diz: não, eu não quero, porque já é minha, ok? Eu só vou ter que pegar de volta. Eu vou ter que tomar de volta aquilo que é meu. E como é que a gente toma de volta alguma coisa se o nosso inimigo, ele não quer largar? Entende? Você acha que Satanás vai entregar de mão beijada a terra com todos os seus habitantes? Se era justamente esse o plano original dele, destruir tudo aquilo que Deus construiu perfeito? Não, não vai entregar. Então, por isso que a gente vê em toda a Bíblia, do contexto histórico bíblico, muitas guerras. E essas guerras, elas têm a ver justamente com essa disputa de poder. Quem é de quem? Quem é governado por quem? Então, todos os inimigos que a gente vai ver de Deus vão ter a ver principalmente com essa galera aqui, ó. Os amarelinhos. Então, se vocês depois puderem ir grifando, vocês vão percebendo isso que eu estou falando. Então, a guerra tem a ver com quem é inimigo de Deus e quem é o dono realmente da terra. Pode falar. Então, o diabo estava falando a verdade. Tava. A terra é dele. Até a volta de Jesus, ou na verdade assim, eu acredito que a terra foi tomada de volta com a morte e ressurreição de Jesus. A palavra de Deus diz: e foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, por causa da morte e da ressurreição dele. Então já é, a teologia fala assim: ainda não, mas já é. A teologia cita essa brincadeira. Por quê? O ainda não é porque ainda não está tudo consumado, certo? Só vai ser consumado com o retorno de Jesus e então a destruição de todos os inimigos. Mas o já
ainda não, mas já é porque Jesus já consumou a morte. Então, aqueles que decidem por ele já começam a entrar nessa herança. Por isso que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, Paulo diz, né? Porque existe uma herança que vai ser nos dada. Qual é essa herança? A terra, restaurada, perfeita, um novo Éden para toda a humanidade que for obediente a Deus habitar nela. Então, nós temos uma herança, a terra é nossa. Mas ela ainda não é, já e ainda não, né? Então tem esse período. E enquanto não, essa batalha continua sempre, desde sempre. No Velho Testamento a gente vai ver isso muito de forma literal entre povos, entre nações, porque tá quem contra quem, gente? Percebe? É uma linhagem que decidiu não obedecer contra uma linhagem que tem a posse daquilo que Deus está dando. Então, eu não quero largar, mas eu tenho que tomar posse porque Deus está me dando. Então, vai haver os confrontos. Então, as guerras, desde que elas existem, elas têm a ver com isso. Tomada de poder e de território. É diferente disso hoje, gente? É a mesma coisa, ok? O contexto guerra nada mais é do que isso. Conquista de poder. E a terra é de alguém, gente? A terra, território? Não, é do Senhor. Por que o ser humano tem essa tendência de achar que é dele e eu vou tomar, né? E eu vou... vai ser minha? Como assim minha? Como? Você não pagou por aquilo? Né? Foi tudo te dado de mão beijada. Então a gente percebe que tem um pouco de loucura, inclusive, nisso tudo, né? A loucura do ser humano mesmo em achar que ele pode simplesmente ir conquistando territórios. Mas Deus mostra isso no Antigo Testamento. Ele vai mostrar isso o tempo inteiro com as conquistas que vão acontecer através das batalhas do povo de Deus contra os seus inimigos, que não era para ser inimigo. Percebem como a loucura é grande? Não era para ser inimigo, nós falamos isso já semana passada e retrasada. Eram todos irmãos. Então era para cada um ter o seu pedaço de terra, viver muito bem, em harmonia, obedecendo a Deus, servindo a Deus, e tudo ia ser simplesmente perfeito. Ok? Mas o ser humano diz, não, eu quero, é meu, e está tudo certo. Bom, essa é a primeira parte que eu quero falar para vocês, sobre as guerras. A segunda parte tem a ver justamente com a parte espiritual. Então a gente sai um pouco do físico, do natural, e todas as guerras que a gente vai ver dentro do Antigo Testamento tem um contexto, tem um fundo, tem um pano de fundo espiritual. Ok? Que a gente vai perceber quem são esses inimigos, qual é o nível de hierarquia, de poder desses inimigos. Então a gente vai perceber algumas estratégias que Deus vai dando e tem a ver com poder, com um tipo de inimigo que eu estou lutando. Então é diferente os tipos de batalhas que Deus vai nos mostrar, porque Ele está lidando com inimigos diferentes. Aqui a gente vai aprender grandes coisas também quando a gente começar a ver essas batalhas acontecendo e a gente perceber esse contexto do que Deus está fazendo. Então, além de uma guerra física entre seres humanos, ok, irmãos que não eram para brigar, a gente tem essa questão da questão espiritual, que para mim é o principal e que geralmente as pessoas não enxergam. Vários anos a gente lendo a Bíblia, alguns irmãos chegam para mim bem no começo do ano, nessa época que agora, que começam as batalhas lá em Crônicas, depois vai vir Reis, né? E o pessoal fala assim, Eli, Deus é muito mau, né? Para mim esse Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, de Jesus, que é tudo amor. E isso me espanta hoje, me espanta perceber que as pessoas realmente têm essa visão de Deus. De um Deus do Antigo Testamento mau e que permite a morte e que permite tanta matança e que permite tanta ruindade, entende? E aí no Novo Testamento ele vem, né, encarnado, Jesus maravilhoso, bondoso e morre por todos. Como assim? Não parece que tem um contraste? Mas de contraste não existe nada. O Deus do Éden, que criou o homem perfeito, ele continua o mesmo ao longo de toda a história, nos amando de forma tão soberana, que é aí que a gente não entende, que a nossa briga, as nossas lutas, elas não têm a ver com os seres humanos simplesmente, mas com um principado e uma potestade, com um governante dessa terra que tomou posse daquilo que era de Deus. Então vai muito além de simplesmente brigas naturais, entende? Por isso que as pessoas não entendem o Velho Testamento muitas vezes. Acham que está contando um monte de história de guerras que não tem nada a ver com o nosso contexto de vida hoje.
para que eu preciso ler isso? E para que eu preciso ver esse monte de morte, de um ataca o outro, um mata o outro, agora toma poder e toma posse da terra e entra na terra, entende? Fica parece que aquela confusão de histórias e que nada tem a ver comigo hoje. Pelo contrário, Israel estava tipificando para nós as grandes batalhas espirituais que Deus já travou desde o início. Entende? Desde o Éden com a queda. Lembra que eu falei que Deus corre freneticamente para a nossa salvação. Ele busca incessantemente a salvação do ser humano que ele criou. Então ele começa meio que correr atrás daquele plano de redenção que ele já tinha proposto, mas que existia um tempo certo para Jesus vir. Então, enquanto isso, ele estava fazendo o quê? Mostrando para nós, com todo esse contexto do Velho Testamento, o que ele estava fazendo na terra. Como é que ele ia conquistar as coisas nessa terra. Então, Deus está nos mostrando o tempo inteiro, na velha aliança, o que ele está fazendo na história para conquistar as nossas vidas, para conseguir trazer a redenção para a terra. Né? Então, Israel, no 5.5 do nosso livrinho, não precisa abrir não, eu vou só ler aqui. Ele fala assim, ó: Abraão e seus descendentes foram eleitos com a missão de mostrar Deus ao mundo. Então, isso que a gente enfatiza hoje quando vai dar aula sobre isso, que é essa questão de Israel ser somente não, ser a nação que Deus escolhe através de um homem, Abraão, mas que tem toda uma linhagem que Deus já tinha escolhido lá atrás, que é Noé. Tá vendo? Noé é o primogênito, e aí todos os primogênitos, e aí chega em Abraão e Deus diz assim: a partir de você eu estou fazendo uma aliança, e de você eu vou dar uma grande nação, para que essa nação seja exemplo para todas as outras nações. Então o que Deus estava querendo fazer com Israel, gente? Deus estava dizendo assim: olha, Edilene, eu vou salvar você, eu vou santificar você dentro da ICP, para que você seja exemplo para todos os outros irmãos da ICP de como é que as pessoas devem me servir, me obedecer. Ok? A Edilene é mais bonita? Não, Deus só estava dizendo assim: Edilene, eu vou pegar um protótipo, eu vou pegar um exemplo, eu vou te santificar, eu vou te justificar, eu vou te dar uma lei que você vai ter que seguir à risca, porque isso vai fazer você ter a minha presença diariamente, e as outras nações, as outras pessoas que estão ao redor da Edilene, vão começar a olhar para a vida da Edilene e falar: tem um negócio diferente na vida da Edilene, eu quero esse Deus, eu quero essa santidade, eu quero essa vida que ela leva, eu quero essa prosperidade que ela tem, eu quero servir esse Deus que é vivo, que fala com ela. Entende qual é a questão de Israel? Israel é esse, que Deus está escolhendo para ser esse exemplo para todas as outras nações. Não tem nada a ver com uma nação sendo bonitinha e sendo escolhida. Tem a ver com uma linhagem que Deus está traçando na terra para chegar até Jesus, porque Jesus sai daqui. Se seguir a linhagem, só está caminhando um pouquinho mais para frente. Alguns milhares de anos, Jesus nasce. Nasce de quem? De Noé, de Sem, de Abraão, e vai embora. Jesus não nasce daqui, e Jesus não nasce daqui. Jesus nasce daqui. Então, o que Deus está fazendo é guardando, né? É colocando realmente uma nação para ser exemplo para todas as outras, através de um chamado para o primogênito. O primogênito precisava ser o exemplo para todas as outras nações. Por isso que Deus está falando com Abraão dessa forma, chamando ele, separando ele, fazendo as promessas para ele, e ele então correspondendo. Até a gente pode só falar isso para dar uma ilustração do que a Bíblia fala sobre a questão da predestinação. É um assunto um pouco controverso, né, em alguns aspectos, mas vale a pena a gente falar um pouquinho aqui. Quando a Bíblia fala, lá nas cartas de Paulo, sobre nós sermos predestinados para a salvação, predestinação tem a ver com duas palavrinhas, né? Pré e destinação. Predestino, predestinação, ok? Então a palavra diz que nós somos predestinados para a salvação. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que nós todos fomos escolhidos para sermos salvos, ok?
ok? A partir da queda, Deus tem prazer em alcançar todos os homens na terra. Então, em Deus, não há nenhum pensamento em dizer assim, a Edilene eu quero, a Adriana não. A Ana eu quero, a Rose eu não quero. A Elaine eu quero, a Paula eu não quero. Entende? Em Deus não existe esse pensamento. O pensamento de Deus é assim, eu quero a Edilene, eu quero a Elaine, eu quero a Paula, eu quero a gatinha, eu quero a Adriana. Gente, nome, eu sou terrível. Eu quero a Adriana, eu quero a Aninha, eu quero a Rose, eu quero a Daiane, eu quero o Reginaldo e eu quero a Elisângela. Só que o que acontece? Nós somos predestinados, ok? Deus deseja a nossa salvação. Aí o que acontece? Com essa predestinação entra uma palavra chamada livre-arbítrio, ok? Então, a predestinação existe? Sim. Todos nós somos predestinados para a salvação? Sim. Todos vão ser salvos? Não. Por quê? Porque Deus não quer? Não, porque o homem não quer. Tá? Só explicando isso. Agora vamos voltar, que eu estava falando mesmo de Abraão, né? Por que quando Deus chama Abraão, ele não diz assim, ah, Deus, eu quero não. Acho que eu não quero não. Negócio aí, não. Chamado, filho, descendência, habitar numa terra. Não, estou bem aqui, Ur dos Caldeus, tá tudo certo. Aí os teólogos, dentro da teologia, chamam isso de graça irresistível. Que aí entra uma pequena confusão no meio do caminho aí, de alguns teólogos que justamente dizem que quando Deus fala com alguém, é irresistível você se negar a obedecer. Entende? Eles entram nessa discussão aí, porque eles dizem assim, quando Deus fala com alguém, Edilene, é impossível que alguém não obedeça. E eu, Elisângela, olha, estou na câmera agora, tem que gravar, tem que falar, tem que fazer o quê? Eu acredito nisso, mas não nesse nível da falta do livre-arbítrio. Entende? Então, na verdade, assim, vocês concordam comigo que quando Deus fala com Abraão, quando Deus fala com Isaac, quando Deus fala com Jacó, e assim ele vai falando na linhagem, vocês concordam que tem uma graça um pouquinho maior sobre a vida desses homens? Tipo assim, é como se o Espírito Santo desse uma ajudinha a mais para que eles aceitem o chamado? Sim ou não? Sim, ok? Mas e se eles tivessem dito não? Também estava tudo certo. Deus ia dar algum jeito para a história acontecer, certo? Porque o que esses teólogos estão dizendo é assim, quando Deus fala, ninguém resiste. Isso é verdade? Não. Porque a igreja, quantas pessoas vêm visitar um culto, ouvem a mesma palavra que nós, e por que elas não se convertem então? Entende o que eu estou querendo dizer, gente? Para alguns teólogos, a graça de Deus é irresistível. Quando Deus fala, o homem não consegue se negar a Deus. Isso não é verdade, ok? O Espírito Santo está ali movendo em todos os corações, mas o livre-arbítrio, ele é maior na vida do ser humano. Então, eu decido se eu quero Deus ou não. Conseguiram entender isso que eu estou querendo dizer? Ou eu dei uma confusão aqui na cabeça de vocês? Não? Fica mais fácil quando a gente entende verdadeiramente o que é livre-arbítrio. Sim, aí fica mais claro, né? É mais claro. Pode falar, Não é Edilene. porque ele já veio de uma linhagem do bem? Por isso que é mais fácil aceitar? Não, não, em que aspecto? Ele estava dentro de uma geração totalmente longe de Deus. Então, o que eu quero dizer assim, a maioria deles, da linhagem de Sem, também estava longe de Deus. Por causa da queda, gente, todo ser humano foi afetado. Lembra? Por causa da queda, todo ser humano, todos morreram, né? O versículo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não tem ninguém que não precise da graça para ser salvo, ok? De Jesus. É isso que a palavra está dizendo, tá? Então, todos eles precisam de Jesus para ser salvo, certo? Então, a graça precisava alcançar todas as vidas até Jesus e depois dele, até Jesus voltar, todos nós. Então, mas o que eu quero dizer é que quando, imagina Deus falando com você, Edilene. Eu estou falando no sentido de Deus falando, a gente tem que colocar um pouco mais de ênfase nisso, porque era o próprio Deus falando. Mas talvez esse endurecimento, esse acesso livre assim com Deus, não tinha a ver também com matando a carne mais ali, dando mais o espírito? Como assim? Porque hoje em dia, para a gente ouvir mais a Deus e não resistir a Ele quando Ele fala até conosco, no culto, alguma coisa assim, tem mais a ver
Tá. E ninguém dá acesso quando ele está ali no carnal, durante a rua, quando ele está andando na rua. Sim, não, mas é assim, o que você está talvez tentando dizer assim, coloca num culto onde todos são crentes e Deus está falando e eu dou ouvidos a Deus, é isso que você está falando? Isso, é nesse Não, sentido assim. a predestinação eu estou falando de não salvos. Não, mas na parte Mortos que você tá espiritualmente. falando de Abraão. Abraão tinha essa graça irresistível, ele ouvia mais a Deus e era irresistível ouvir. Não, porque era ele nesse também estava quesito. sem. Ele também não tinha o Espírito, ok? Mas quando Deus fala a primeira vez com ele, entende? Ele automaticamente responde: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrei. E ele levanta e sai, certo? É disso que eu estou falando. É o próprio Deus falando com ele. É como se eu dissesse assim, quando o Espírito Santo fala conosco, a gente não testifica que é o Espírito Santo que está falando? Não há uma testificação no nosso espírito? Não há uma certeza que a gente nem sabe explicar como essa certeza que a gente tem no nosso coração? É isso que eu estou querendo dizer. Só que como eles estavam mortos espiritualmente, havia uma força um pouco maior para que ele desse ouvidos. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele não tinha nascido de novo. Não tinha Jesus para salvar Abraão. Certo? Deus está falando com ele. Ele só tem alma e corpo. Abraão não tá vivo espiritualmente, está morto. Só que é o próprio Deus falando com ele, assim como Deus falou com Caim. Lembra de Caim? Caim, por que o teu rosto está tão desfigurado? Se você segurar aí, né, a tua carne, o pecado está batendo na tua porta, mas cumpre você dominá-lo. Não falou? Mas Caim deu ouvidos a Deus? Ele foi lá e pecou, matou o irmão. Foi isso? Vocês concordam que a fala é a mesma? É Deus falando da mesma forma? Por que Abraão e outros homens obedecem e Caim e outros homens não obedecem? Entende a questão da graça irresistível que alguns colocam e que eu não acredito dessa forma, porque o livre-arbítrio, ele está dentro de nós. Deus nos deu ele. Eu decido o caminho que eu quero seguir. Obediência ou desobediência. Ouvir a Deus ou não ouvir a Deus. Fato, ok? Então a graça não é tão irresistível assim. Ela é no sentido quando o homem ele realmente se deixa ser movido pelo Espírito de Deus e ele se quebranta e Deus começa a fazer uma obra na vida dele. Agora dizer que se Deus quer salvar você, Eliana, ele vai pronto e acabou, isso não é uma verdade. Senão não seria livre-arbítrio. Deus seria alguém que entra na vida da pessoa e diz pronto e acabou, você é meu. Então não precisaria do Espírito Santo para convencer, certo? Então, essa questão da graça irresistível é um pouquinho complicado quando eu penso dessa forma. E aí, por isso que existe tanta teologia. Quando a gente vai ver alguns teólogos, eles falam nessa linha e outros rebatem que não é bem assim. Tá? Então, a gente só colocou aqui duas vertentes até para a gente pensar. Sempre ir pensando durante as aulas a respeito dessas coisas. Mas Abraão, então, ele tem ele recebe esse chamado de Deus e ele, então, dá ouvidos. Mesmo estando morto espiritualmente, ele consegue entender que aquela voz, que quem está falando com ele é o Deus Todo-Poderoso. Talvez aquele que ele ouvia o pai dele falar em algum momento, ou o avô, ou alguém mais no passado, ou ele já ouviu as histórias. A gente não tem esses relatos dentro da Bíblia, gente, no início aqui, e às vezes fica um pouco complicado para a gente entender isso, né? Como será que Abraão sabia que ele tinha que levantar um altar, né? Aqui em seguida. Como a gente acha que Noé levanta um altar depois do dilúvio para fazer sacrifícios ao Senhor? Pensa, não está escrito. Mas a gente vai então pensando que alguém falava para alguém sobre isso, gente. Eu acredito que falar sobre Deus, sobre esse Deus que criou céus e terra, era comum para eles. A questão é que eles não queriam era obedecer. Mas até então, falar sobre esse Deus, eu acredito que eles falavam e muito, ok? Por isso que eles têm essas atitudes que a gente olha e essa atitude fica solta. Não parece que está solta a atitude? Fala, mas quem falou para Abraão que ele tinha que adorar? Quem falou para Abraão que ele tinha que matar e levantar um altar? Essas coisas parecem que ficam soltas, mas o que a gente consegue compreender é que alguém falava para alguém sobre isso. E isso então ia sendo passado de pai para filho, até que chegou em Abraão e o tempo dele chegou e ele ouviu a voz desse próprio Deus chamando ele e ele dá ouvidos para ele e começa essa jornada de Abraão na história. Ok? Até aqui? Então Abraão tem esse chamado.
Aqui no versículo 7, ele fala então, né? O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Então, esse aqui é o primeiro versículo onde fala sobre essa questão da promessa de uma descendência, de uma família. Mas Abraão era um homem, só ele e Sarai, sem filhos, ok? Então, mas Deus fala de uma descendência, e ele vai guardar essa palavra. Abraão construiu ali um altar, dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali ele prosseguiu, ele começa a andar na terra de Canaã. Se vocês olharem, essas cidades estão dentro do contexto de Canaã, tá bom? Versículo 10 em diante. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então fala que ele está onde, gente? Lembra que eu falei que vocês precisavam gravar isso? Onde Abraão estava nesse momento, até o versículo 10? Ele tinha chegado aonde? Em Canaã, certo? Ele já tinha chegado em Canaã, ele já tinha saído de Harã, lá do versículo 1, né, do capítulo 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E então, Abraão chega em Canaã, é os versículos que nós já lemos hoje. No versículo 10, fala que houve fome naquela terra. Qual terra? Coloca aí, gente, uma setinha e coloca assim, Canaã. Onde houve fome, gente? Em Canaã. Abraão estava em Canaã, tinha chegado naquela terra, já estava habitando por ali, e agora Canaã passa por um período de escassez, de fome, certo? Houve fome naquela terra, e Abrão desceu para onde, gente? Para o Egito. Então, quem sai de Canaã e agora parte em direção ao Egito é o próprio Abrão, que com medo da fome, e ele tinha família, funcionários, animais, ele tinha uma galera com ele, era grande essas companhias dessa turma, eles tinham muitos bens e muitos empregados, e uma família já grande, família não no sentido de filhos, mas no sentido de funcionários, de posses, de animais, de tudo. Então ele temeu por morrer de fome, ele achou que ele poderia passar fome, e ele então desce para o Egito. Quando chega lá no Egito, aí eu não vou ler essa parte aqui, porque não convém no sentido de interesse para os nossos estudos, porque é só um adendo. Ele chega lá, temendo que o faraó quisesse Sara, porque ela era uma mulher muito bela, ele fala: Sara, você vai dizer que é minha irmã, certo? Para que ele não te tome como esposa, ou não me mate, na verdade. O temor de Abraão era ser morto. Abraão seria morto, gente? Por que não? Porque Deus estava guardando uma linhagem, certo? Então ele não ia ser morto, mas o ser humano é natural, natural, seres humanos, estou com medo que eu vou morrer. Então ele fala: olha, Sarai, fala que você é minha irmã, porque eu não quero morrer, e para que Faraó tome você como esposa. Capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe. Então agora ele sai do Egito e volta para o Neguebe. Agora ele volta para Canaã, certo? Ele sai do Egito, depois que acontece todo o problema lá com o faraó, e ele volta para o Egito, para Canaã. Ele vai para o Neguebe, é uma região lá de Canaã, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Então está falando da riqueza de Abraão, está falando o quanto ele já era um homem de posses, um homem rico. 3. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o campamento anteriormente. Então ele já tinha passado por aquela região, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Então aqui ele passa novamente pela mesma região aonde... Versículo 8. O que é 8? Perdão. Do 12, é exatamente onde fala. Ah, tá. E prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, Isso. onde armou o acampamento. Isso. Seria o primeiro lugar onde ele passou e levantou um altar para Deus. Então ele está no mesmo lugar novamente. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Opa, uma vez eu já levantei um altar aqui, vou novamente invocar o nome do Senhor, vou orar a Deus, vou buscar a face de Deus. É isso que Abraão está fazendo aqui no versículo 4, ok? 5. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los.
Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Aonde eles estão, gente? No Negueb, em Betel, então nessa região, certo? Lá em Canaã. Quem que está habitando aí? Que eu já queria que vocês começassem a identificar. Quem que fala aí dos cananeus? Então tem a ver com a galera que eram descendentes de Canaã, os cananeus habitavam naquela terra. Em Canaã habitavam os cananeus. No Brasil habitavam os brasileiros, pra vocês entenderem, tá? Então, em Canaã habitavam os cananeus. Mas quem eram esses que começam a falar aqui para nós? Então, eram os ferezeus só? Os cananeus e os ferezeus. Vamos achar? Eles provavelmente estão dentro dessa galera aqui, ó, tá? A nossa, ela não fala exatamente deles, mas você vê que tem a ver com os Zeus aqui, certo? Algum filho de Canaã tinha esse nome e que se tornou esse povo chamado ferezeus, ok? Então, está dentro dessa linha dos cananeus, dos descendentes de Cã. Versículo 8. Então, Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores e os seus, afinal somos irmãos. Abraão falou certo, gente? Sim, diante de Deus nós todos somos irmãos, independente dele ser tio e ele ser sobrinho, ok? Ele está falando sobre irmandade, sobre ser filhos de Deus, certo? Somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor. Olha aqui o detalhe, gente. A terra para onde Ló olha parecia com um jardim do Senhor. Quem está escrevendo isso aqui para nós mesmo, gente? Moisés. Como Moisés tem essa inspiração para dizer que as terras para onde Ló está olhando são parecidas com o jardim do Senhor? Entende a inspiração do Espírito Santo? Como que Moisés sabia como eram os jardins do Senhor? O jardim do Éden. Se não é o Espírito Santo escrevendo isso, gente, é quem então? Certo? Então, Moisés está escrevendo para nós que Ló olha para a região de Zoar, para aquela região do Rio Jordão ali, e ele vê um campo maravilhoso, um jardim, como se fosse o próprio jardim do Senhor, certo? E aí ele diz assim, cadê? Versículo... jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Se nós formos para o mapa, a gente vai achar uma galera provavelmente de Cã morando nessa região de Sodoma e Gomorra, certo? Então, alguém dessa linhagem aqui é que funda a terra lá, essa região de Sodoma e Gomorra, e eles estavam morando lá. E essa terra era uma terra de muito pecado, ok? Era uma terra que eles pecavam demais. O que isso tem a ver, gente? Isso tem a ver com o entendimento para nós de que existiam pessoas naquela região, para onde Ló foi, e que eles literalmente decidiram não obedecer a Deus. Haviam pecados sendo cometidos de forma desordenada, e a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, a gente vê aqui, provavelmente, essa região de Cush, de Nimrod, porque tem tudo a ver com aquela região ali da região da Babilônia, mais para cima lá. Toda essa galera vem dessa região. Então, quando a gente olha o mapa, a gente consegue identificar um pouco isso, onde é que está lá Sodoma e Gomorra. Ok? Ló escolheu todo o vale, 13, né? Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então, não é contra homem, é os homens contra quem, gente? Contra o Senhor. Então, o texto está claro para nós, que eles pecavam contra o Senhor. O que eles faziam era para justamente atacar, né, a santidade de Deus, para não obedecer a Deus. É isso que eles queriam. Eles não queriam obedecer a Deus. E tinha a ver com essa questão de quem é meu pai, de onde eu venho,
né, quem eu decidi ser, e eu não quero obedecer, literalmente, não é a minha intenção obedecer esse Deus. 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Então, muitos pregadores mostram aqui esse antes e depois nesse trajeto aqui, né? Que Ló, enquanto Ló permaneceu com Abraão, Deus deu ficou calado, né, durante um período. Porque o chamado era para Abraão, gente. Ló realmente estava a mais nessa história. Abraão não tinha que ter tomado Ló e levado junto com ele, porque não tinha nada a ver, não era filho dele, ok? Ló devia ter seguido o seu caminho mesmo e Abraão seguido dele. Mas Abraão, como um bom tio, como alguém que, né, via um órfão, sozinho quis levar. Mas quando Deus fala, né, com a gente, é algo específico e pronto, acabou. Tá? Então, por isso que o texto fala um pouquinho sobre isso aqui. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Então, manda ele olhar para os 4 cantos, né? Norte, sul, leste e oeste, de onde você está. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. É por algum tempo? Não, é para sempre. E o para sempre de Deus é por algum tempo? Não, é para sempre. Certo? Então, a promessa de Deus está dada. O que Deus fala, ele não volta atrás. Então, a terra que Deus está dando para Abraão é da sua descendência para sempre. Então, quem tomar posse desse lugar vai estar como intruso, ok? Esse é o fato. Deus está dando para Abraão e para a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Lembra que a irmã falou para nós que onde Abraão pisava, na versão dela, o lugar permanecia santo? Tem a ver ou não tem a ver? Olha o que Deus está mandando Abraão fazer. O que ele manda Abraão fazer nesse momento? Percorre a terra de norte a sul, de leste a oeste. Anda por toda essa terra. Por quê? Porque no momento que você está andando, você está santificando a terra. Não é isso? A gente falou um pouco sobre isso semana passada, né? As minhas atitudes de santidade santificam a terra, assim como as minhas atitudes de maldade ou de desobediência também maculam a terra, fazem com que a terra seja amaldiçoada. Então, o que Deus está dizendo para Abraão é: percorre a terra, anda por ela, porque agora você vai santificar a terra. Porque eu estou santificando você, eu estou te separando, eu estou fazendo agora esse lugar um lugar santo. Por que Deus vai fazer isso? Porque essa terra vai se tornar a habitação de Jesus, Deus, do próprio Deus. Nós estamos ainda na velha aliança, né? A Trindade está aqui, mas é a habitação do próprio Deus, lá depois com o tabernáculo, com a presença de Deus mesmo no meio do seu povo. Então Deus já está preparando esse território. Um novo jardim do Éden está sendo preparado, agora não pelo próprio Deus em si, mas pelo próprio Abraão, agora sendo chamado por Deus, e ele vai percorrer essa terra, ele vai andar por Canaã, de alto a baixo, de leste a oeste, santificando essa terra, levantando altares, em vez de altares de adoração a outros deuses, um altar somente ao Senhor. Então ele está ali santificando, andando e santificando essa terra, e praticamente Abraão percorre realmente todo o Canaã, de norte a sul, de leste a oeste, e vai levantando altares. Existe essa cronologia, né, de altares, inclusive em mapas, né, dentro desses atlas mostra os altares que Abraão foi levantando ao longo da jornada dele. Isso é maravilhoso. Então ele está santificando a terra. 18. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então ele já tinha construído um lá em Betel, agora ele constrói o outro já na região de... O altar é como uma igreja? Hebrom. Não, é um altar mesmo. Levantam pedras, muitas pedras, e em cima dela queima-se um animal como sacrifício. Isso é um altar. Isso aqui não é um altar. Isso aqui não é um altar. Entendeu? Isso aqui é uma plataforma. Isso aqui é um púlpito. Um púlpito nada mais é do que uma plataforma onde se coloca um texto, onde se coloca um livro para ler para várias pessoas. Ok? Altar na Bíblia é um altar onde se oferece um animal em sacrifício,
onde se oferece algo em sacrifício. Então, quando a gente diz que a gente está no altar de Deus, eu estou querendo ser queimada como sacrifício vivo para Deus. É isso que a gente precisava fazer, queimar. Todo pecado precisa ser arrancado. Tá bom? Isso não é um altar. Foi uma forma, né, das pessoas colocarem para dentro da liturgia do culto. Então coloca assim, sobe no altar, entendeu? Mas como uma forma de entendimento do que está acontecendo. Mas não é. Se isso aqui fosse um altar, precisava queimar todo mundo que está aqui em cima, entendeu? Como sacrifício vivo para Deus. Entendeu, Paula, né, Paula? Todo dia queimar um pouquinho. 14, gente, vamos andar. Naquela época, esse pedaço, deixa eu ver se eu quero falar com vocês. Acho que eu quero, né? Não sei. É porque, na verdade, vai falar sobre Ló e... Bom, vamos seguir aqui. 14. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedola... Ai, Jesus de Nazaré. Peraí, vai ver. É só uma barata. Ela voou? Não, ela saiu mesmo. Ela devia ter subido, né? Aí eu ia pra glória, agora mesmo. Ia queimar aqui esse lugar. Gente, perdão aí no vídeo, só uma baratinha. Uma pequena baratinha, tudo bem? Tudo bem aí? Tudo bem? Já? Passou. Vamos voltar. 14. Aqui vai falar de lugares, tá, gente? De reis e lugares. Deixa eu até virar aqui. Pra gente achar, rapidinho, aqui, 14. Naquela época, Anrafel é o nome de um rei. Rei de onde? Rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado, derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An e os Emins em Save Criataim, e os Oreus desde os montes de Seir até Euparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Esmispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, e contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Então aqui nós temos 2 guerras, literalmente, né? 2 guerras bem rápidas. Rápidas, modo de falar, né? Foram anos aqui entre esses 4 e esses 5, que são 9 reis. E depois no final, quando alguns reis vencem então essa batalha e tomam Ló,
como prisioneiro, Abraão se levanta para defender o seu parente. Simplesmente isso. Abraão vai para a guerra, não por causa dos outros reis, não por causa dos outros povos, mas somente por causa de Ló, do seu sobrinho, ok? Ele se levanta, chama 318 homens que eram treinados na sua casa. Então, além de funcionários de Abraão, esses homens estavam sendo treinados por ele, de alguma maneira, ou por alguém, para guerrear, para guardar, né, todo o território de Abraão. Então, a gente já pensa aqui que não tinha pouca gente no acampamento de Abraão. Se 318 homens eram só homens que já eram valentes para a guerra, que dirá o restante da galera, que cuidava de animais, que cuidava da plantação, que cuidava das outras coisas, ok? Então, tinha uma grande quantidade de pessoas já servindo Abraão nesse momento. E ele salva, então, Ló das mãos desses reis que tomaram, então, Sodoma e Gomorra e venceram aquela batalha e levaram Ló prisioneiro. Vamos ver versículo 17. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis a que eles se haviam se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: Juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, é isso, né? E a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Esse texto, ele tem uma dificuldade de interpretação enorme, porque esse rei de Salém, que aparece aqui chamado Melquisedeque, ele só aparece 2 vezes esse nome na Bíblia. Aqui em Gênesis 12, 14, quer dizer, e lá depois no Novo Testamento, quando acho que é Pedro ou Paulo cita o sacerdócio através de Melquisedeque, tá? Então só aparecem essas 2 vezes dentro da Bíblia esse nome Melquisedeque. E aqui em Gênesis fala que ele é rei de Salém, é de uma região ali, que muito provavelmente alguns traduzem como posteriormente Jerusalém, então uma região chamada Salém, ok? E fala que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então fala de um rei ou de um governante de uma cidade que servia, que era sacerdote do Deus Altíssimo, daquele que criou os céus e a terra. Então, vendo como, na verdade, sempre tem alguém que fala a respeito de Deus para alguém e que, né? Então, assim, nada é do nada. Abraão não aprendeu a levantar altares com ninguém, né? Os próprios antepassados provavelmente tinham algum entendimento sobre isso, entende? Porque Deus tinha alguém ainda fazendo o que tinha que fazer. De onde Melquisedeque sai? Ninguém sabe. Para onde ele vai? Também ninguém sabe. Então, existem alguns textos na Bíblia que eles vão ser uma incógnita para a gente para sempre. Até talvez Deus voltar, e mesmo depois que Jesus voltar, talvez Deus não nos explique algumas coisas. Mas, para alguns teólogos, Melquisedeque é uma tipologia do próprio Cristo. Quem se encontra com Abraão nesse momento é uma teofania do próprio Jesus. Ok? Então, para alguns teólogos, por ele não aparecer em lugar nenhum mais, e por ser algo extremamente profético, que acontece aqui por causa do pão e vinho, que depois a gente pode dar uma aula só sobre isso, para vocês entenderem o quão perfeito é essa passagem, eles falam que talvez seja uma teofania do próprio Cristo aqui aparecendo para Abraão, ok? Através desse homem chamado Melquisedeque. Então, existem essas 2 linhas de interpretação, ou realmente de um rei, que é a que mais a galera entende, que governava Salém e que ele era sacerdote de Deus, ele sabia quem era Deus, o Criador dos céus e da terra,
provavelmente ele vinha da linhagem de Sem, aqui no meio de alguém, e ele servia a Deus realmente na sua cidade, ele entendia quem era Deus, e se encontra nesse momento com Abraão vindo dessa guerra, e entrega, né, pão e vinho para Abraão, dando uma conotação de uma ceia mesmo, ok? O que ele está dando para Abraão é, Deus tem uma aliança com você, Abraão, e por causa disso, eu estou te dando pão e vinho, uma ceia. Abraão está participando da primeira ceia em toda a história, já no Velho Testamento, total, é pão e vinho, não é à toa que está aqui, ok? Então, esse sacerdote do Deus Altíssimo entrega pão e vinho para Abraão, ok? Tem uma primeira santa ceia sendo servida para Abraão, literalmente aqui na Velha Aliança para nós. E outro tema extremamente difícil para a maioria é o dízimo aqui, ok? Moisés já tinha vindo aqui, gente, já tinha dado a lei, os 10 mandamentos, e por que então Abraão entrega o dízimo de tudo? É de tudo que ele já tinha. Ou de tudo que ele havia conquistado, a Bíblia não relata. É, porque ficou bem vago. E Isso. Abraão deu dízimo de tudo. De tudo. De tudo ou que ele possuía, ele entrega naquele momento para Melquisedeque, ou de tudo que ele havia conquistado agora com essas batalhas. Posso falar a minha opinião? As batalhas. Por quê? Porque está se falando das batalhas, ok? E essas batalhas aqui, mais uma vez, tem a ver com questões espirituais, ok? Se a gente for fazer um estudo aprofundado sobre esses 9 reinos, sobre por que 9, 4 de um lado, 5 do outro, a gente vai achar um monte de coisas aqui no meio, com certeza, ok? Então, por que são 9? Tem um porquê, nada na Bíblia está por acaso ali, ok? Então, eu acredito que tem a ver com uma consagração que Abraão está fazendo a respeito dos bens, dos despojos que ele toma dessa guerra que ele conquistou, ok? Porque quem deu essa batalha, essa vitória para Abraão foi o Senhor, foi o próprio Deus, concordam comigo? Ele só tinha 318 homens contra um exército de vários reis que tinham ganhado a batalha, ok? Então era impossível que Abraão vencesse isso se não fosse o Senhor na vida dele. É isso, Deus já está mostrando o poderio dele a respeito das guerras espirituais que vão existir dentro do Velho Testamento. Então Deus já está mostrando isso aqui para nós, nitidamente, tá? Então Abraão está entregando o dízimo, dizendo assim: Senhor, eu rendo ao Senhor uma parte daquilo que o Senhor tem me dado nesse momento, porque quem venceu essa batalha aqui em Canaã foi o Senhor, nessa terra que o Senhor está me dando. Então, o dízimo não tem a ver com velha aliança e nem nova aliança, Velho Testamento ou Novo Testamento. Tem a ver com um coração que entende que aquilo que Deus tem entregue nas tuas mãos veio dele. E então você consagra uma parte disso para ele, ok? Você entrega dizendo: eu sei que veio do Senhor, e é por isso que eu estou consagrando. Eu não estou consagrando simplesmente os 10%. Quando eu entrego o dízimo, a palavra dízimo vem de 10, né? Então, por isso, 10%. Eu não estou simplesmente consagrando 10%, mas, na verdade, eu estou consagrando os 90% que ficam comigo. Aí que está a diferença. A questão da entrega dos 10% tem a ver com uma rendição, um entendimento de consagração. Mas eu estou consagrando, na verdade, os 90%, porque é o que fica comigo é que precisa da bênção de Deus para se multiplicar. E não o que eu entreguei para Deus. Aí está a diferença. Então, o entendimento sobre entrega para Deus financeira, gente, é algo que não tem a ver com velha aliança nem nova aliança. Tem a ver com um coração que ama a Deus e por isso entrega. Só isso. Ninguém tinha mandado nada aqui para Abraão. Deus tinha falado com ele: Abraão, quando você encontrar Melquisedeque, você entrega lá o dízimo. Ou então: Abraão, a partir de agora você precisa ser um dizimista. Foi isso que Deus falou com ele? Não. É um coração que entende quem é Deus. É diferente. E quem Deus é na sua vida, que tem te dado vitória, que tem te prosperado, entende? É isso. É um coração rendido. Então, essa história de se é da velha aliança ou da nova aliança já cai por terra aqui. Mas tem uma galera aí que gosta de criar polêmica ainda assim, ok?
E o outro chamado, a outra coisa que chama muita atenção da gente nesse texto é o pedido do rei de Sodoma, ok? O rei de Sodoma diz para Abrão, no versículo 21, dei-me as pessoas e pode ficar com os bens, ok? Então o que o rei de Sodoma queria eram somente as pessoas. Para ser o que dele, gente? Escravos. Ok? Ele tinha acabado de perder uma batalha. Então ele estava totalmente sem homens, sem pessoas para que se tornassem escravos para ele. Então ele pede para Abraão simplesmente as pessoas. O dinheiro, Abraão, você pode ficar que eu vou conquistar de novo. Agora pessoas não é tão fácil assim. A gente, fazer elas escravas, porque ele não teria reino, ele não teria pessoas com ele, ele não teria escravos para trabalhar para ele. Ok? Então esse pedido do rei de Sodoma tem muito a ver com o príncipe deste mundo, né? O que Satanás precisa são de escravos. Bens ele não precisa, ele não quer bens, ele não quer dinheiro, ele quer pessoas. Então o diabo não está interessado nos nossos bens, o diabo está interessado em nós, tá? Em pessoas. É isso que ele quer. O quanto mais ele conseguir ter você, isso é mais importante, ok? Então por isso que ele dá tudo que a gente quer mesmo, né? Desde que a gente fique com ele, tá tudo certo. Esse não é o mais importante. Mas Abraão diz que não vai entregar nada, né? E não quer nada também do rei de Sodoma, porque ele não quer que em nenhum momento algum adversário dele diga, fui eu que fiz Abraão enriquecer. Ok? Abraão é muito claro, muito enfático em dizer que ele não quer ser visto como alguém que prosperou por causa dos seus inimigos que deram alguma coisa para ele, ou por causa de pessoas, porque nem eram inimigos, né? Abraão não tinha inimigos nesse momento ainda, ok? Capítulo 15, vamos entrar aqui já que a gente dá para a gente falar alguma coisa aqui também. 15:1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é o Eliezer, o Damasceno, de Damasco, né? Era aqui que eu queria que vocês prestassem atenção, porque às vezes a gente pensa que o nome do cara é Eliezer Damasceno, né? Tem gente que chama Damasceno por causa disso, e o Damasceno é porque ele nasceu em Damasco, tá? Ele é da região de Damasco, então o nome do cara é só Eliezer, tá? E ele é da região de Damasco. Versículo 3, e acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que as pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar você esta terra como herança. E perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, e também uma rolinha e um pombinho. E Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação, a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão:
Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos caldimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Então, Deus começa a falar com Abraão, e aqui tem muita coisa nesse capítulo 15. A primeira coisa que ele começa a falar lá é justamente sobre o não ter medo. Lembra do medo lá no início do Éden? A questão da falta de cobertura de Deus? Lembra? Se vocês não lembram, voltem lá ou assistam aquele videozinho meu pequenininho que fala sobre medo. Por que Deus está falando para Abraão sobre não ter medo, gente? Porque foi o primeiro sentimento que surgiu na vida do ser humano quando ele pecou. O medo tem a ver com uma falta de cobertura sobre a nossa vida. Quando nós não conhecemos ou não nos relacionamos com Deus de uma forma íntima, e então sabemos que Ele é quem cuida de nós em todos os sentidos, nós vamos sentir medo, ok? O medo tem a ver com pecado. É por causa do pecado que nós sentimos medo. Elisângela, onde está tudo isso? Está na Bíblia, tá? Então assim, não dá tempo da gente se aprofundar nisso, mas a gente pode pegar uma aula e falar só sobre esse assunto para vocês entenderem. Mas lá no vídeo e uma das primeiras aulas que a gente falou aqui sobre Gênesis 1 e 2, a gente falou sobre essa questão do medo. Tem a ver com a queda, com o pecado. Adão teve medo quando ele ouviu a voz de Deus. Então, o pecado é que traz esse medo sobre nós. Então, quando nós estamos debaixo da obediência, debaixo do relacionamento com Deus, o medo, ele não vai existir, porque nós conhecemos o Pai que cuida de nós. Adão não tinha medo até que ele pecou, ok? Por quê? Porque o medo tem a ver com a falta de cobertura, com a falta de cuidado, com a falta de saber que tem alguém cuidando de mim, né? Por que a criança geralmente não tem medo, né? Modo de falar. Porque ela sabe que o pai e a mãe estão ali cuidando dela. Vai ter comida a hora que ela tiver fome, vai ter tudo que ela precisa. Então, Deus já está dizendo para Abraão que novamente ele faz dele como se fosse um Adão antes da queda. Então, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, não precisa ter medo, porque eu sou o seu escudo, né? E a sua recompensa pela obediência vai ser enorme. Deus está falando isso para ele aqui, né? Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Está falando de galardão, está falando de recompensa eterna, de ser obediente vale a pena, né? Estar debaixo da proteção de Deus vale a pena. E aí o Abraão no versículo 2 e 3, ele fala sobre essa questão de ainda não ter filhos, né? O tema aqui é, Deus, se o Senhor está fazendo promessas sobre uma grande descendência para mim, desde o início, o que está acontecendo? Tem alguma coisa faltando, né? Para ter uma grande descendência eu preciso de filhos. E se eu não tenho filhos, como é que faz para ter essa descendência que o Senhor está falando? A pastora pregou ontem, e até, né, um pouco complicado para a gente falar sobre isso, porque meio que choca um pouquinho com o que ela falou. Mas eu não gosto da conotação de que Abraão duvidou. Elisângela, tá bom? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Cada pregador tem a sua interpretação, a sua maneira de ver o texto. Não há problema nenhum nisso. Mas eu não consigo ver aqui Abraão duvidando de Deus. E sim Abraão questionando a Deus. Ok? Então não houve dúvida na fé de Abraão, como alguns dizem, que Abraão duvidou que Deus ia dar filhos para ele. Ele está questionando a Deus a respeito da questão do filho. Onde está Deus? Tipo assim, e aí, como é que vai acontecer isso? Se o Senhor está dizendo que eu vou ter uma grande descendência que vai herdar essa terra, a única pessoa que eu tenho agora de confiança e que eu passaria a minha herança seria o Eliezer, o Damasceno, que é meu servo, provavelmente era o braço direito de Abraão, certo? Era o homem de confiança dele, então seria passado para ele. E então Deus começa a dizer para ele, não, Abraão, fica tranquilo, é de você que vai vir a sua descendência. E pronto, Deus só está então confirmando um questionamento de Abraão, uma questão que ele levanta para Deus. E aí, Deus, onde está o meu descendente? Tá bom? Então essa é a conotação para mim que ele está fazendo aqui. Versículo 4, Deus fala sobre isso para ele.
E aí manda ele ir para fora para contar as estrelas. Gente, como é emblemático esse tema, né? Como as pessoas gostam, existem louvores maravilhosos. A gente cantou um ontem do Fernandinho, existem tantos outros. Tem um da pastora Valéria que eu amo, que ela fala sobre essa questão de missões, falando sobre esse contar as estrelas, né? E isso é maravilhoso. Mas tem uma outra coisinha aqui que eu sempre olho para esse texto e eu vejo. Quando a gente fala em toda a palavra de Deus a respeito de estrelas, quando Satanás se rebela no céu, lá na queda dele, o que a Bíblia fala que aconteceu? Que Satanás caiu para a terra com uma terça parte dos anjos, né, que se rebelaram contra ele. E lá em Apocalipse vai fazer essa leitura, ou vai fazer essa comparação com estrelas também. Então, vai se chamar anjos e demônios de estrelas. Isso num sentido de tipologia, de comparação. E aí, olha o que Deus pede para Abraão fazer. Abraão, sai da tua tenda, né? E conta as estrelas do céu, se você puder contar. Porque a sua descendência vai ser muito maior do que essas estrelas que você não pode contar. O que Deus estava dizendo nas entrelinhas, na minha opinião, para Abraão? Deus já estava profetizando a respeito de uma nação, de um povo, que hoje nós sabemos que somos nós, judeus e gentios, a igreja de Cristo, que seria muito maior do que o número de estrelas. Ok? Espiritualmente falando, nós estamos falando de uma guerra espiritual, não estamos? Então Deus está dizendo para Abraão: Abraão, a sua descendência, a descendência que eu vou dar a partir de você, vai ser uma descendência tão numerosa que ela vai ser muito maior do que todas as estrelas que você possa contar. Por quê? Porque essa descendência vai vencer o grande adversário dessa terra, os grandes inimigos dessa terra. Então, ele não está mandando, porque ele não podia mandar contar qualquer outra coisa? Ele não podia dar outro exemplo? Podia ou não podia, gente? Eu falo que nada na Bíblia está ali por acaso, e é isso que a gente precisa tentar ver. Então, quando eu leio esse texto, é a única coisa que me vem à memória, porque a Bíblia relata sobre estrelas falando de anjos e demônios. Então, ele está dizendo para Abraão que a sua descendência vai ser muito mais numerosa do que o número de adversários espirituais que Deus tem. Eles vão vencer todos esses inimigos. Isso é o mais importante de tudo. A descendência de Abraão vai ser essa que vai vencer todos os inimigos necessários. Físicos, mas muito mais espirituais, que é a representação. Lembra? Nós estamos falando de uma representação. Inimigos de Deus e pessoas que vão decidir obedecer a Deus. Tá bom? Vamos parar por aqui porque a hora já foi. E tem mais coisa para a gente falar só nesse início aqui, para depois a gente entrar no final do capítulo 15, que ele já profetiza sobre o Egito, a escravidão, eles serem libertos, né? Está tudo escrito ali. Então Deus está falando para Abraão muito antes de Isaac nascer sobre isso. Amém?